Bom dia, adolescentes. Hoje a nossa lição, a gente está iniciando a lição do ponto 9, que diz Família Academia de Deus. Será que existem famílias perfeitas? Será que a minha família ela é mais complicada que a aqui do lado, a família minha vizinha? Será que a família, sei lá, A, ela é mais problemática que a família B? Será que existem famílias perfeitas que não passam por problemas, né? Por que será que Deus ele permite que as nossas famílias, que a nossa casa ela passe por algumas crises? Nem sempre todas as crises, mas por que será que nós dentro de casa passamos por crises? Assim como a academia, para algumas pessoas que já foram, que treinam em academia, a nossa família também ela tem uma função de preparação. Enquanto a academia ela se prepara com o físico, né? Exercitar o físico, moldar o corpo muitas vezes, né? Algumas pessoas procuram a academia não só para perder peso, mas para moldar o corpo, para aperfeiçoar a saúde, né? Muitas pessoas, sim, os médicos orientam a procurar uma academia, seja lá para fazer pilates ou aeróbica, sei qual tipo que a pessoa vai precisar naquele momento. A família ela também tem um grande propósito para Deus aqui pra gente, né? Aqui a lição ela traz 3 pontos que eu achei bem legal. Ela faz com que a gente passe a exercitar a fé, ela faz com que o nosso caráter seja moldado e por fim ela aperfeiçoa o espírito para que a gente venha nos tornar cristãos fortes e saudáveis. Eu não sei se vocês lembram no vídeo que eu gravei com o Johnny, mas nesse vídeo eu falo sobre a importância e sobre a influência que as mães devem dar para as filhas, que os pais devem dar para os filhos. Dessa forma aqui a gente vê essa colocação nessa lição, onde o meio onde um adolescente, onde você está sendo criado, ele vai influenciar sim na sua vida como cristão. Não necessariamente, Fabiana, eu sou cristã, aceitei a Cristo, mas meus pais não são evangélicos, né? Eu necessariamente não vou conseguir atingir isso que você está falando. Não, não é dessa forma, né? A gente vê que a partir do momento que Jesus ele nos alcança, a gente passa a ter um novo nascimento, né? Um nascimento de espírito. Então você passa a ter uma visão espiritual de campo totalmente diferente. Você passa a ter, digamos, Fabiana, no meu caso, uma irmã Vasti, como uma excelente mãe, esposa e dona de casa, né? Você passa a ter um homem como um excelente pai, querer aquele tipo de homem ou aquele tipo de personalidade de um homem como um esposo, excelente esposo para você, né? Não é porque você vê o seu pai como aquele perfil que não está de acordo com a palavra do Senhor que necessariamente você vai escolher com consequência para também sofrer. Tendo aqui como base a família de Abraão, o primeiro ponto, a academia de Abraão. Abraão ele foi bastante treinado, viu? A gente percebe que dentro da sua família, Abraão ele teve várias crises. Foi lindo a partir do momento que o Senhor Jesus, o nosso Deus, ele chamou a Abraão, né? Pediu para que Abraão saísse da sua casa, da sua parentela, e aí a gente já percebe a primeira crise, né? Muitos casais, eles precisam sair do meio da sua parentela para ir para um outro lugar, né? Ficando sozinhos, isolados, ou tendo que enfrentar a fome, muitas vezes a solidão, porque não tem um contato maior. Hoje em dia é bem mais fácil o contato, né? Por causa das redes sociais, telefone, mas naquele tempo não. Bolar estratégias sozinhos ou muitas vezes ter que passar por várias dificuldades mesmo sozinhos. Abraão ele passou por muitas crises, né? E eles enfrentaram vários tipos de problemas. Abraão, quando saiu de casa, ele saiu com o seu sobrinho Ló, né? E Sarai. E dentro dessa percepção, a gente percebe que a gente visualiza
que dentro da trajetória, assim que Abraão saiu de casa, né, mesmo tendo bens, mesmo tendo gados, como a palavra diz lá em Gênesis capítulo 2, que Abraão ele era rico, mas mesmo assim ele passou, né, durante a sua peregrinação por fome, né? Ele teve uma dificuldade de relacionamento também, de mentira por causa da sua esposa, com medo de morrer. E com isso a sua esposa teve que ser entregue a Faraó. Mas é isso, vocês podem visualizar e vão acompanhar na leitura diária da semana. Abraão, ele também teve crise por não ter filhos. A gente sabe que por não ter filhos, ele se envolveu com a sua concubina, né? E aí a sua serva, ela teve um outro filho, que aí nesse caso foi Ismael, né? Que mais tarde também gerou uma outra crise, que foi a desavença entre Ismael e Isaac. A gente percebe também que houve crise entre os empregados de Abraão e de Ló, onde por causa dessa crise eles tiveram que se separar. A gente vê outra crise também por ter que mentir, como eu havia falado da esposa de Abraão. E aí, consequentemente, teve também a crise em Abraão ter que oferecer o seu filho a Deus, né? A gente vê que Abraão, ele não tinha uma família perfeita, mas ele foi considerado o que de Deus? Abraão, qual foi o título que Abraão ele ganhou de Deus? Né? Lá no livro de Tiago, deixei marcadinho aqui, Tiago capítulo 2, o versículo 23 diz assim: E se cumpriu a escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, foi chamado amigo de Deus. Dentro desse cenário de tantos problemas, saindo de um problema, entrando em outro problema, Abraão, a palavra diz aqui que Abraão ele creu. Ele creu em Deus, né? Que eu e você, dentro desse campo, né, dessa academia de Deus, que é a nossa família, mesmo após casando também, a gente ganha outra família, né? Que nós venhamos a estar crendo em Deus, que Ele, no tempo certo, estará nos dando cada dia mais forças e sabedoria para agir. E ter, consequentemente, mais experiência, né, para repassar para as outras pessoas. Eu percebo que dentro de toda a nossa experiência ao ministério, tudo que nós aprendemos, a gente tem que passar para as outras pessoas, para que elas cresçam também. Em meio às crises de Abraão, né, com seu sobrinho, com sua mulher, com seus filhos, Abraão ele teve um ótimo resultado. E por fim, eu gostaria de deixar aqui para vocês a leitura de 1 Pedro, capítulo 1. Essa daqui não está marcada, mas é pertinho. 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 6 e 7, que diz assim: Nisso exultais, embora no presente e por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Que a nossa aprovação, mesmo sendo temporária, né, muitas pessoas acabam caindo, sendo desaprovados, né, perdendo muitas vezes a oportunidade de um crescimento, de uma elevação, né, no seu conhecimento. Que essa aprovação ela venha fazer com que o nosso caráter ela seja provado, né, que a nossa fé ela seja provada como preciosa, e que a nossa aprovação, né, mais tarde, ela sirva para glorificar a Deus, né, para louvor do Senhor, para honrar a nossa fé, né, honrar o nosso Deus perante a muitas outras pessoas. E para conclusão, gente, eu gostaria apenas de dizer para você que toda família ela tem crise, né, que é natural, e que a sua família e a minha também passam por crises. Mas vamos ter fé, vamos crer como Abraão, né, Abraão que foi intitulado aqui, chamado amigo de Deus. Que eu e você também venhamos a ser diariamente, né, intitulados amigos do Senhor. Amém?
Um grande abraço para todos. E essa primeira parte da lição que eu achei bastante preciosa. A nossa casa ela é um campo, né, uma academia, um lugar onde nós estamos passando diariamente por aprendizado. Servir ao Mestre, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 37b.